para quem está nos assistindo de casa também. Vamos ficar de pé, fazer uma oração para começar. Amém? Senhor, muito obrigada, Deus, porque nós podemos mais uma vez nos reunir como igreja. Nosso desejo, Senhor, é receber mais de Ti, é sentir a Tua presença por meio dessa palavra, dessas canções. Senhor, abençoe esse tempo de louvor, nos direciona e que hoje nós possamos sair daqui com mais um aprendizado. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, lá em Salmos 9, 2 diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. A música que a gente vai cantar, vai começar cantando hoje. Ela fala do amor de Deus e de como isso traz alegria para o mundo. Então, vamos começar com essa música já para expressar nossa gratidão e abrir o nosso coração para reconhecer esse amor de Deus. Foi mal.
toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Em Abacuque 3:17 a 18 fala: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É muito bom, gente, depois de um domingo, ver tantas pessoas aqui. Eu tenho certeza que para todo mundo foi uma semana muito agitada, mas em meio a tantas dificuldades, a gente tem que continuar com a nossa alegria e esperança firme no Senhor. Então a gente vai cantar essa música agora para não esquecer disso, que em meio a tantas, mesmo que tudo pareça desfavorável, a gente ainda pode confiar em Deus. Tu és
Amém. A Bíblia estava ali na mochila, né? Aí eu, tentando pegar minha Bíblia, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta de pegar a Bíblia dentro da mochila? Eu fiquei com medo de rasgar ela, porque tem um negocinho aqui. Uma vez eu fui tirar da minha mochila e, pô, uma página. Eu falei, não acredito. E aí, gente, quem tá animado? Graças a Deus, tem gente viva nessa casa aí, né? Cheio de alegria, né? Amém? Gente, vamos lá. A gente tem os 3 cultos semanais. Nós temos as quintas-feiras, às 19h30, se não me engano, vamos ver. Pra gente não esquecer, mas depois eu tenho que decorar, viu? Às 19h30 ou às 19 horas a gente tem os cultos de quinta-feira. Os domingos, isso aí, 19h30, graças a Deus lembrei. Os domingos, às 9h30, com o café da manhã. Você está totalmente convidado para os nossos outros cultos. E tem o nosso culto de agora, que graças a Deus, você veio, sua presença assim, é muito importante para que a gente possa funcionar como um corpo. Amém? Perguntar, quem é visitante aqui na nossa casa? Pode levantar a mão. Quem for visitante, podem cumprimentar eles. Vocês vão receber uns presentinhos, gente. Pode levantar e falar oi para eles, possam falar bem-vindos para eles, viu? Pode mostrar aí o amor que você recebeu de Cristo, gente. Amém. Gente, o próximo aviso já vai ser algo que, para você que é visitante, é muito importante que você procure algum líder, para que a gente possa ter um relacionamento a mais durante a nossa semana, para que você possa ter uma comunhão com a palavra, ter um ensino da palavra, um aprendizado da palavra. E esse compromisso que a gente tem é o PG, que significa pequeno grupo. Certo? Se você tem alguma dúvida sobre os PGs, você pode vir perguntar aos líderes, pode ir lá na técnica, as pessoas passam para vocês quais são os compromissos, você pode perguntar aos pastores, talvez alguns vão saber, alguns ainda não sabem todos, mas pode perguntar para alguma liderança da igreja que a gente vai falar para todos vocês quais são os compromissos que a gente tem semanalmente para que você possa estar participando junto com a gente. Amém? Se eu não me engano, agora a gente vai falar do Alfa. Eu separei um texto de manhã e eu esqueci de falar que eu só estou falando no texto, gente, porque se fosse para eu falar do Alfa, eu ficaria, eu acho que um final de semana inteiro falando do Alfa, né? Porque, afinal, é um final de semana inteiro que a gente vive o sobrenatural ali de Deus e a gente vivendo algo realmente extraordinário ali, com a presença das pessoas junto do Alfa. E eu preparei um texto, e esse texto é assim, na verdade, vamos lá, eu vou ser mais espontânea além de ler o texto. O Alfa é assim, gente. Muitas das vezes a gente tem uma dificuldade, né? Uma dificuldade onde a gente vai em vários lugares e muitas das vezes a gente não é bem aceito com a nossa ideia, com a nossa opinião, a gente não tem um lugar de fala e uma oportunidade de ouvir pessoas com diferentes opiniões, várias pessoas com diferentes opiniões. E aqui no Alfa você é bem convidado, você é super convidado para que você possa dar sua opinião e ser bem escutado e escutar as novas pessoas. Caso você tiver uma dúvida, alguma pergunta, você pode ir lá e fazer sua pergunta, fazer sua dúvida, você pode ali perguntar, cara, será que é isso mesmo? Será que realmente é desse jeito? E o Alfa, a gente vai discutir sobre questões da vida e da fé. Então, quer dizer, todos vocês são super convidados. Beleza? Super, de novo. Amém? Então, vamos lá, gente. Eu preparei algumas coisas para falar no dízimo das ofertas. Se eu não me engano, não está faltando mais nenhum recado, né? Ah, é verdade. Aí, ó, graças a Deus. Gente, 3 de abril começa o Alfa. Graças a Deus está chegando, finalmente, está acabando a temporada sem o Alfa, que dá uma saudade. É tão bom que quando não tem Alfa... Quem já participou do Alfa aí? Não é verdade? Eu tô falando mentira, alguma mentira aqui? Quando tem um período sem o Alfa, não dá uma saudade do pessoal, da comunhão de quarta-feira, às 20 horas, para que a gente pudesse estar se comunicando, estar em comunhão com nossos irmãos. Então, é muito importante que a gente possa estar nesse Alfa, para a gente ter comunhão e conversar cada vez mais. Gente, eu quero ler um texto bem rapidinho, lá em Mateus 25, se não me engano. Aqui, ó, 25. Aqui ele vai explicar sobre a parábola dos talentos e tudo mais, né? Eu até separei o texto aqui. Eu vou ler uma parte específica, se eu não me engano, é a parte 25 dele.
E ali ele vai falar, né, o que está correndo nessa parábola dos talentos. Tem um Senhor, ele explica, Jesus está ensinando uma parábola, né? A parábola é um ensinamento que Jesus passa ali para o povo numa forma diferente, numa forma de história ali, para que pudesse, digamos, peneirar o povo, né? Aqueles que deveriam entender, entenderiam, aqueles que não entenderiam. E aqui Jesus, ele lá em Mateus 25, 21, ele fala assim: o Senhor respondeu, que no caso era um senhor que estava viajando e confiou aos seus servos 5, 2 e uma parábola, um talento aos outros, né? Então aqui o Senhor chega depois de sua viagem, ele fala assim para um dos servos, que no caso é o servo que tinha 5. Ele fala assim, no caso ele tinha conseguido mais 5, né, esse servo. E o Senhor fala assim: Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Gente, aqui a ideia que eu quero passar para vocês, que vocês têm que ser fiel à fidelidade a dizimar a nossa igreja, sabe? Você participa de uma comunidade em que traz a palavra para você diariamente, que a gente pode ter os ramos, a gente pode ter a comunhão, e essa comunidade ela precisa de um sustento. Aqui não é nada de graça. A vida a gente vive onde a gente tem que pagar as contas aqui da igreja, a gente tem que continuar sustentando a igreja em ar-condicionado, para a gente ter uma tranquilidade aqui dentro. Então a gente pode ajudar ofertando, mas o que eu quero falar para vocês é algo a mais. A gente pode ser fiel sim ao dízimo, sim, você vai contribuir para que o reino de Deus continue crescendo, para que as portas da igreja continuem abertas, para que venham novas pessoas. Mas hoje eu te chamo para algo diferente, sabe, algo realmente diferente. A gente pode ser fiel ainda mais. Quem estava aqui no dia que eu falei do dízimo da oferta, sobre uma oferta e a oferta? Quem ouviu? Quem lembra dessa que eu falei? Sobre uma oferta e a oferta. Quem lê lá Caim e Abel, lá em Gênesis 4, vai ver que Caim deu uma oferta e Abel deu a oferta. A gente sabe que um foi recusado e o outro foi aceito. E a gente dá a oferta ao Senhor, dá tudo de melhor que a gente tem. E será que a gente não estaria contribuindo ainda mais se eu tivesse disposto a ir e a falar para meus colegas o que eu aprendi hoje no culto da noite? Então, o que eu quero convidar vocês, para que vocês possam ser fiéis no dízimo das ofertas, mas que vocês possam ser fiéis também a levar a palavra, que vocês possam ser fiéis também a ir nos seus amigos e ser realmente, agora esqueci a palavra, ousados para ir falar para os seus colegas, amém? Então, vocês podem ser essas pessoas que contribuem com o dízimo das ofertas, mas o convite realmente é que você possa ser fiel na palavra do Senhor, ensinando e praticando essa palavra na casa de vocês, na escola de vocês, no ambiente onde vocês trabalham, em todos os lugares, amém? Então esse é o chamado que eu tenho para vocês hoje. Vocês possam ser fiel quanto no dízimo, quanto na entrega verdadeira do seu coração, do seu verdadeiro eu, do verdadeiro vocês, amém? Então a gente tem a maquininha, a gente tem um gasofilácio, isso, com os panfletinhos. Eu sempre vou falar com panfletinho, eu não consigo acostumar com essa palavra. Mas é isso, gente, pode ficar à vontade. E o Pix, galera, tem que se abençoar. Aí vamos falar pro tio Bruno. Ah, tá, é verdade. Verdade. Amém. Gente, vamos apontar a mão pro Pix, para o gasofilácio, de novo. No negócio que coloca os panfletinhos, na maquininha, quem dizimou. Vamos colocar suas mãos diante aqui e agradecer ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, mesmo que a gente pode ter essa oportunidade, nós te agradecemos, Paizinho, na verdade, por essa oportunidade que nós temos de estar dentro da sua casa, vai aprendendo da tua palavra, Pai. Afinal, é um mandamento que nós, como os cristãos, pudéssemos aprender de Jesus Cristo. E aqui é o lugar onde nós, como uma comunidade, Paizinho, tem um único anseio, que é conhecer a Cristo, Pai. E que cada um a gente possa ver a importância da comunidade da igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que os dízimos e as ofertas se multipliquem, Pai, para que essa casa, Paizinho, cresça em abundância, Pai. Cresça, Paizinho, no reino dos céus, Paizinho, que as portas continuem abertas, Paizinho, que não possa haver dificuldades sobre essa casa, Paizinho, mas que firmes, Paizinho, a gente possa continuar, Paizinho, crescendo e pregando sobre o reino dos céus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. E eu vim hoje fazer um convite
para todos os jovens, todos os adolescentes aqui na nossa igreja. Existe um movimento acontecendo, né, da junção de jovens e adolescentes do Ministério Sal da Terra, de outras igrejas Sal da Terra, né? Então, esse movimento começou o ano passado, e esse ano, né, a gente está tendo o privilégio de nos juntarmos quanto juventude, né, do Caraíba, junto com esses irmãos. Então, nós temos esse movimento acontecendo com os jovens aqui do Sal da Terra Caraíba, do Sal da Terra Vigilato, Sal da Terra Centro, Sal da Terra Garagem, e a gente tem se reunido de 15 em 15 dias, e a gente tem feito um encontrão de toda essa juventude. Irmãos, tem sido assim algo maravilhoso que Deus tem feito no meio dessa juventude. Então, eu queria convidar vocês, a cada um de vocês, essa quinta-feira agora a gente já tem um próximo encontro, vai ser lá na igreja do Vigilato, Sal da Terra Vigilato. Oi? Vai ser na Zona Sul, essa terça? Essa quinta, lá no calendário está no Vigilato, mas o Mundinho falou que ia mudar, né? Tá, então vai ser na Sal da Terra do Zona Sul, essa quinta-feira agora, começa às 7h30, a gente tem um tempo de lanche, de comunhão, depois a gente tem um tempo de louvor, de palavra, é algo bem jovem mesmo, né, para a gente estar juntando, para a gente estar se conhecendo e se fortalecendo. Tá? Então, a gente vai ter o nosso culto aqui também, com essa juventude toda na nossa igreja, vai acontecer dia 11 de abril, vai ser numa quinta-feira, então já vai preparando, já anota aí na sua agenda, mas na quinta-feira agora a gente já se junta. Beleza? Além de todos esses encontros, a gente está fazendo evangelismo. Já teve evangelismo no lar de idosos e o próximo evangelismo agora é no dia 24. A gente vai estar indo num lar que recebe pessoas de outros países, estrangeiros, refugiados, e a gente está indo para lá, todas as juventudes de todas essas igrejas, para realmente falar do amor de Jesus para essas pessoas, levar a boa notícia para essas pessoas. E o Gabriel acabou de me confirmar aqui o ponto que eu estava certo, é no Vigilato, sim. Quinta-feira, então, 7h30, a gente espera vocês. Beleza? Se souber mais informação, pode perguntar a mim, o Gabriel, a Iris, a Bruna, e a gente passa para vocês. A gente pode arrumar um camboio também para ir todo mundo junto. A ideia é que a gente esteja junto lá nesse movimento. Então, estão todos convidados. E dia 11 de abril, marca aí na agenda. Aqui, todo mundo aqui, 7h30 da noite. Marissa. Vou chamar as crianças. Pode vir aqui para frente. Hoje está cheio. Hoje a gente vai fazer a gente vai apresentar o que a gente fez desde o começo do ano. Então eu vou deixar para estender no final. Vai ser rapidinho, só pode ficar em pé mesmo. Então vamos orar pelo tempo que nós vamos ter. Fechar os olhinhos. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Nos ensina e põe a tua palavra no coração dessas crianças e que frutifique, ó Deus, para a salvação delas e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Para a salinha. Amém. Ó, Fabrício. Tio Fabrício, ó, o cara tá forte. O jovem, né? O jovem da geração. Isso aí. 70. Amém. Gente, vamos orar. Estende sua mão aí pro pregador. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade, Paizinho, de ter uma pessoa, Paizinho, em quem fala, Paizinho, quem conhece do teu coração, Pai. Que ele aqui hoje ele possa revelar, Paizinho, que o Senhor gostaria de passar para a nossa igreja, Pai. Que teu Espírito Santo possa estar ministrando ao coração dele, para que ele possa estar ministrando, Paizinho, ao teu coração e que a gente possa estar escutando, Paizinho, o que o Senhor quer que nós escutemos, Pai. Que nós possamos, Paizinho, ter os olhos fixos no Senhor nesse momento, Pai. E que a gente, qualquer coisa que nos desvie da atenção, que possa, Paizinho, cair por terra, e para que a gente possa realmente prestar atenção no que o Senhor tem para nos falar hoje, Pai. Que nossos corações possam estar abertos e que essa palavra possa frutificar no nosso coração, Pai. Que o Fabrício possa colocar um amor e uma paixão pela palavra de Deus no nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Meus queridos, nós estamos aqui, né, com um tema de fé na Bíblia. Na verdade, para a gente falar
sobre a importância da palavra de Deus. Então, semana passada, o Gabriel Labeca começou o tema. Nós vamos seguir ainda esse domingo, no próximo domingo, falando sobre o mesmo tema. Hoje o Labeca não está aqui conosco, ele está pregando noutra igreja, mas nós temos o desafio, né, de conhecer mais, de entender por que a palavra de Deus é tão importante para nós. Eu separei até aqui um pequeno trecho do que a Confissão de Fé de Westminster fala. Né? Talvez você fale assim, mas o que é a Confissão de Fé de Westminster? Foi uma reunião feita no século XVII, né, para reunir as nossas, de forma compilada, para resumir o que nós cremos como crentes. Então, sobre a palavra de Deus, que, por sinal, até o capítulo 1 da Confissão de Fé, e talvez você fale assim, mas onde é que eu vou encontrar essa confissão de fé? Essa confissão de fé você pode encontrar na internet, né? Se você escrever aí Confissão de Fé de Westminster, que escreve com W, você vai achar. E lá no capítulo 1, diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, então o que ele está falando? A natureza, as obras de Deus, elas revelam a Deus? Revelam. De tal forma que, se uma pessoa vendo a criação não confessar que Deus existe, ele não vai poder dizer assim, Deus, eu não sabia, eu não pude saber. Pela criação, você pode deduzir que Deus existe. Mas aí ela segue assim, os homens que, então, por essa revelação, que os homens ficam inexcusáveis. Eles não podem dizer que não conhecem. Contudo, essas revelações, né, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, necessário à salvação. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Entenderam? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, embora a natureza seja suficiente para que o homem entenda que Deus existe, se submeta a Deus, eu estou falando assim, contudo, para ficar claro, para falar a respeito de Cristo, para falar a respeito da salvação, Deus fez escrever a sua palavra. E ele termina assim, isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Então ele fala que, né, ele usou de várias formas de se revelar, falando pelos profetas, falando, por exemplo, com o povo de Israel no deserto, quando eles estiveram lá, né, falando e se manifestando com poder. Agora o Senhor se revela através da sua palavra. E assim, a palavra de Deus, ela é para nós o nosso norte. E a gente, então, foi pensar o quê? O que a palavra de Deus diz a respeito da palavra de Deus? São muitos textos que vão falar a respeito da palavra, mas nós escolhemos um texto muito especial, que ele fala especialmente sobre a palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem o Salmo 119. Salmo 119. Ó, o Pablo está rindo, porque eu falei que eu ia comentar versículo por versículo desse salmo aí. Aí, abre aí o Salmo 119. Quantos versículos o Salmo tem? 176 versículos. Se a gente fosse comentar versículo por versículo, ia demorar um pouquinho a nossa pregação, né? Mas é o seguinte. O que acontece? O Salmo 119, eu vou ficar com o microfone aqui, eu sei que não está... Está funcionando? Está funcionando. Tá.
Salmo 119, ele é um acróstico, ele foi feito para que cada letra do alfabeto hebraico fosse representada no Salmo. Então, assim como nós temos de A a Z, quer ver? Quem está com a Bíblia aí, que tem umas letrinhas escritas, por exemplo, versículo 1, no versículo 9, no versículo 17, vocês estão vendo as letrinhas aí? Estão vendo? Tem Bíblia que não tem? Se tiver Bíblia que não tem, eu vou falar para você o seguinte, abre lá na versão, se você está usando o aplicativo, abre na versão NVT. A versão NVT, ela tem essas letrinhas, né? E o alfabeto hebraico, ele vai de Aleph até Tal. Então, assim como nós temos de A a Z, o alfabeto hebraico, ele vai de Aleph a Tal, que Tal é a última letra. Então, cada seção dessa, que é chamada de oitava, são 8 versículos, certo? Então, o Salmo 119 é dividido em 22 sessões de 8 versículos, exatamente 8 versículos. Então, ele é um poema escrito em 22 sessões, todas as 22 sessões têm 8 versículos. E, se nós falássemos hebraico, você ia ver que cada letra, por exemplo, na seção do Aleph, que é a primeira letra, você tem o quê? 8 versículos começando com a letra Aleph. Então é como se nós tivéssemos 8 versículos, se fosse português, começando com a letra A. Seguida, letra B. 8 versículos começando com a letra B. Entendeu? E assim até a letra Z. Quer dizer, imagina para você fazer uma obra dessa. Imagina para a gente fazer em português. Um salmo, aonde, né, de 8 em 8 versículos, eu tinha todos os versículos começando com aquela letra correspondente. Por que alguém fez isso? Por que alguém fez isso? Primeiro, esse salmo era para ser decorado pelo povo. Certo? Era para ser decorado pelo povo. E isso facilitava para decorar. Certo? Porque eu vou guardar a letra e aí eu vou decorar. Mas, gente, o que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus nos diz assim: agora, portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida nos libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei era incapaz de nos salvar pela fraqueza da nossa natureza humana. Mas Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho como sacrifício por nós, para que nós fôssemos libertos do pecado. Isso está lá em Romanos 8, né, no versículo 1 a 4. E ele segue dizendo que quando Deus então enviou seu Filho, porque a lei era incapaz de nos salvar. Jesus enviou seu Filho como sacrifício pelo pecado. Para quê? Para que nós fôssemos livres do pecado, para que o domínio do pecado cessasse. Então, assim, agora nós não vivemos mais sob o domínio do pecado. Nós, que agora, assim, fomos libertos por Cristo, nós não vivemos mais sob o domínio do pecado, mas sobre o Espírito. Aí, talvez você se pergunta assim, poxa, mas se é assim, por que é que eu preciso da palavra de Deus? Porque quando ele termina esse versículo 4, ele fala assim que para que nós possamos cumprir as justas exigências da lei. Opa, então pera lá. Como é que é? Deus me libertou em Cristo da lei. A lei era incapaz de me salvar, certo? E aí ele segue falando, o apóstolo segue falando, a lei era incapaz de me salvar, por causa da fraqueza da minha natureza.
e Jesus morre por nós. Certo? Só que assim, aí ele termina falando para que nós pudéssemos cumprir o quê? As justas exigências da lei. Eu te pergunto assim, não precisa levantar a mão não aqui, mas quem pode dizer assim, eu não sirvo mais a natureza humana? Eu ando no Espírito. Eu cumpro as justas exigências da lei. Eu não vou falar para você levantar a mão, né? Mas é para você pensar no seu coração. Você se enquadra nessa descrição? Você se considera alguém que não está mais submisso à lei do pecado que gera a morte, mas você vive agora na lei do Espírito e que, portanto, você cumpre as justas exigências da lei? O Salmo 119 vai responder essa pergunta. O Salmo 119 começa assim, quer ver? Então, eu falei para a gente ler na NVT. Fala assim, ó. Isso aqui é a letra Aleph, né? Então, são os primeiros 8 versículos da primeira letra do alfabeto. Eu queria sugerir para vocês o seguinte, você quer estudar o Salmo 119? Tem algumas formas de você estudar. Uma delas é, você vai ler uma sessão de 8 versículos por dia, certo? Em 22 dias você estuda o Salmo 119 dessa forma. Agora, existe quem diga que o Salmo 119 é tão importante para nós, que a gente deveria ler o Salmo 119 todos os dias. Mas calma, lê um versículo por dia. E aí você vai ler ele 2 vezes por ano, certo? Porque você vai começar no 1, vai ler até o 176, vezes 2, 352, o ano tem 365, então você vai ler o Salmo 119 todos os anos, 2 vezes por ano. É uma forma de meditar na importância da palavra de Deus para nós. E olha só o que fala o Salmo 119, versículo 1. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente as tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desista de mim. Gente, é assim, acho que esses primeiros 8 versículos, eles nos dão uma noção de uma das principais mensagens que está no Salmo 119. Que é o quê? Eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho. Deus, olha, eu acho maravilhosa a sua palavra. Maravilhosa a sua lei. Mas eu não consigo sozinho. Então, ele começa dizendo o quê? Que ele busca, e aí ele usa a mesma palavra no versículo 1 e no 2. Buscar de todo o coração. Desculpa. Ele fala, como são felizes os íntegros. O que é íntegro? É uma pessoa inteira, né? Eu busco com inteireza a palavra de Deus. Porque como é que eu vou cumprir as justas exigências da lei se eu não conheço a lei? Como é que eu vou cumprir? E como é que eu vou andar na terra sem conhecer o que Deus quer para mim? Porque se Cristo é o nosso modelo, Cristo era o Filho de Deus. Cristo, por muitas vezes na palavra de Deus, ele citou palavras inteiras, o que dava a entender que Jesus sabia de cor muitos textos. Jesus usava os textos na ocasião apropriada. Ele usou para resistir ao diabo. Ele usou
para falar que as profecias se cumpririam nele, né? Quando ele encontra com os discípulos de Emaús, fala que Jesus começou, ele passou por toda a Escritura falando a respeito dele. Então Jesus sabia as Escrituras. Jesus é nosso modelo? Jesus sabia as Escrituras. E ele não sabia, porque ele era Deus. Porque quando ele se submeteu a ser homem, ele abriu mão desse conhecimento. E aí ele foi ser homem, e foi aprender, e foi decorar, e foi ler, e foi meditar. E agora nós somos desafiados da mesma forma, nós temos que conhecer da mesma forma. Meditar. Então, olha só, eu quero dizer assim, que muitas vezes a gente, quando pede para Deus, para que Deus revele a nós o conhecimento da sua palavra, porque eu não posso pegar a Bíblia para ler como eu leio uma revista, por exemplo. Eu não posso pegar a Bíblia para ler como eu leio uma notícia de WhatsApp. Eu tenho que orar antes e falar, Deus, o Senhor que um dia inspirou a sua palavra, o Senhor que um dia falou com Moisés, falou com Davi, falou com Jeremias, falou com Isaías, né? Falou com Paulo. Eu quero que o Senhor agora me inspire para entender essa palavra. Porque senão, a palavra de Deus vai parecer história. A palavra de Deus, quando chegar na lei, vai parecer algumas coisas que talvez não façam sentido para nós hoje. Porque eu não estou entendendo o que Deus quis dizer. Mas o que Davi diz aqui? O que o salmista diz? Ele diz, eu vou buscar de todo o coração. Eu vou buscar de todo o coração. E ele fala assim, quando ele fala assim, ó, meu grande desejo, no 5, é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Espera lá, se ele fala que meu grande desejo é porque está implícito que ele não cumpre, muitas vezes. Mas ele deseja. Ele deseja cumprir. Então ele fala, Senhor, me auxilia. Me auxilia. E aí ele segue, versículo 9. Porque assim, ó, cada sessãozinha dessa, é chamada de oitava, 8 versículos. Vocês viram que é bem rápido. Se você ler o salmo inteiro, você vai levar 15 minutos. Dependendo da velocidade que você lê. De 15 a 18 minutos. Você lê o salmo todo. Mas olha só, de 9 a 16 diz assim, agora falando para os jovens e para quem se considera jovem. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo ao Senhor, ensina-me teus decretos. E agora ele fala uma fórmula, olha aqui. Recitei em voz alta todos os estatutos que me deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens, refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Aqui ele termina a segunda letra do alfabeto, né? Então, aqui nós temos duas formas. Ele fala, guardei a tua palavra em meu coração. Como é que você guarda a palavra no coração? E aí entra uma coisa importante que talvez está em desuso atualmente, que é decorar a palavra de Deus. E talvez a gente fala assim, nós da geração, ou que estamos vivendo aí nesse tempo de WhatsApp, de Instagram, de tanta coisa, né, da internet, tanta coisa instantânea, falar, eu não consigo mais decorar. Eu não consigo sequer ler um livro. Porque agora eu habituei a ler pequenos textos rápidos, vídeos rápidos, aí agora tudo é rápido. Mas eu quero dizer para você o seguinte, você quer realmente ser transformado? Você quer deixar essa palavra entrar? Nós não podemos simplesmente ler. Eu estou falando assim, eu sei que muitas vezes os vídeos de internet nos ajudaram, certo? Quantas vezes você ouviu uma devocional, uma pregação, um vídeo de TikTok, um negocinho que você falou, não, que legal,
o cara pegou a palavra de Deus, falou, o cara escreveu uma devocional. Eu quero dizer para você, isso tudo é útil, isso tudo é agradável, mas eu quero dizer que Deus quer que você vá além. Que você pare de pegar aquilo que alguém já digeriu, está entendendo? E você vai na fonte, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte primária. Quando eu vou num pregador, eu estou indo na fonte secundária. Foi a revelação que Deus falou para ele. Mas Deus quer falar ao seu coração. Ele quer pegar essa palavra e aplicar ao seu coração. Diretamente ao seu coração. E aí o salmista está falando de duas coisas. Eu guardo, ele fala, e eu recito. A gente lê a Bíblia junto com alguns irmãos aqui. Né? Nós estamos lendo um plano de leitura aí que chama A Bíblia Toda em 2 anos. Eu vou falar para vocês o seguinte. A leitura daquele plano, muitas vezes a gente consegue ler em poucos minutos. Tem dia, pode ser 3 minutos. Tem dia, acho que nunca chega a 10 minutos, se for só leitura. E aí, o que a gente percebe é o seguinte, quando você lê uma primeira vez, você consegue ver uma coisinha ou outra, talvez o texto que você conhece faz você relembrar, e você fala, não, legal isso aqui. Mas aí quando você volta para ler de novo, aí você começa, opa, eu não tinha visto isso aqui. Eu não tinha visto esse detalhe aqui. E aí você lê de novo, aí você medita, que é você começar a pensar e falar, Deus, fala comigo. Agora abre o meu entendimento. Abre o meu entendimento, para que eu possa entender. E você lê de novo. Entendeu? E Deus vai falando ao seu coração, e aí você está meditando. Você está colocando para dentro de você essa palavra. E aí, ele fala de recitar a palavra. Talvez você possa, no final, pegar o versículo que mais te marcou, ou os que mais te marcaram, e você vai recitar eles. O que vai fazer você absorver mais ainda a palavra no seu coração. Entende? O salmista está nos dando a receita, né? Guarda no coração, recita a sua palavra. E ele fala para o jovem. Porque a juventude, né, quando os nossos desejos estão mais fortes, mais aflorados, né, assim, é quando nós temos mais intensidade de vida. E aí ele fala assim, jovem, você quer guardar o seu coração de pecar contra Deus? Porque a grande verdade é que quando a gente age na carne, a gente começa a misturar as coisas. Eu estou dizendo assim, a gente pega o sexo é bom? É bom. Dentro de qual contexto? Dentro do casamento. Certo? Mas quando a gente usa o sexo de forma fora de hora, desvirtuada, eu começo a ter uma imagem distorcida do sexo. Porque aí, o que acontece? Junto com o sexo vem a culpa. Nossa, eu não podia ter feito isso. Não era hora de fazer isso. E se meu pai descobrir? E se acontecer isso? E agora? Ixi, aquela pessoa me olhou diferente. Será que ela descobriu? Né? Ixi, meu sogro me tratou diferente. Será que ele descobriu? Então eu te pergunto, não é para você usufruir assim, com medo. Entende? É para você usufruir na hora certa. A comida é boa? É boa. Mas quando ela é misturada com pecado, eu como mais do que eu preciso. Eu como por impulso. Sabe, eu como demais. E aí eu começo a ter distorção. Então, quando eu estou fora da palavra de Deus, eu estou dizendo aquilo que era bom, que era para ser motivo de gratidão, ele se torna maldição. Talvez você olhe para a comida e fale, nossa, essa comida é ruim, essa comida me faz mal. Mas talvez porque você está comendo errado. Você está comendo quantia errada, você está comendo com tempero errado, você está comendo com excesso. Ela faz mal. O que era para ser bom, se torna mal. Então, como é que eu posso usufruir das coisas boas da vida? Eu lembro, gente, antes de eu converter, eu tinha um balanço da minha vida. Eu reconhecia que havia alegria na vida.
E eu tinha momentos bons, eu tinha uma boa família, eu tinha bons amigos, eu tinha uma boa igreja. Tinha muita coisa boa na minha vida, tinha. Mas, como era tudo misturado com pecado, então o balanço da minha vida é o seguinte: a vida é mais ruim do que boa. A vida é mais tristeza que alegria. De forma que se eu viver pouco, eu não vou achar ruim. Entende? Porque ela é mais ruim do que boa. Ela é mais triste do que alegre. Então, se eu viver pouco, vai ser melhor. Quando Cristo me libertou, quando eu entendi o perdão de Deus por mim, gente, foi assim, né? Bastava eu olhar para o céu. Eu falava, uau, o céu é azul, que maravilha. Eu sou daltônico, mas eu consigo ver o céu assim. Aí eu falava, poxa, o céu, que maravilha o céu. Aí eu olhava uma igreja e falava assim, nossa, que legal, né? Uma igreja aqui, podia ser de qual religião fosse, assim, de cristã, né, lógico. Assim, de qual confissão fosse. E eu falava assim, que legal, existe uma igreja aqui para buscar a Deus. E eu queria entrar nessa igreja e buscar a Deus. Sabe por quê? Porque eu havia entendido que Deus tinha me dado uma nova chance. Ele havia perdoado o meu pecado, Ele havia me perdoado daquilo que eu fiz com as dádivas dEle boas, misturado com pecado, Ele havia apagado e falado assim, começa de novo. E essa semana eu passei um vídeo para muitos de vocês aqui, que fala que existe uma notícia melhor do que a notícia que Jesus nos perdoou o pecado. E qual que é essa notícia? É que Ele viveu a vida justa por nós. E aí, quando chegar lá na hora de eu prestar conta para Deus, o que Deus vai falar? Você praticou a justiça. Sabe por quê? Porque Ele vai me olhar através de Cristo. Porque mesmo que eu ajuntasse toda a minha meditação na Bíblia, todas as horas, ou minutos, ou segundos, sei lá, que eu orei, e eu chegasse para Deus e falasse, Deus, eu li a Bíblia 45 vezes. Decorei. Esses dias eu estava atendendo lá na Caixa, eu trabalho na Caixa Econômica, aí chegou um homem, e em cima da minha mesa tem uma caixinha de promessa. Aí o pessoal chega lá e fala, posso ler? Pode. Aí esse homem falou, que legal. Posso levar? Eu falei, não, moço, fica aí, porque às vezes vem o outro e lê, né? Aí ele falou assim, então, peraí. Eu falei, não, mas se o senhor quiser, pode fotografar. Ele falou, não, peraí, eu vou decorar. Aí ele parou assim, ficou um segundinho, parou. Decorei. Guardou. Aí eu fui conversar mais com aquele homem. Sabe o que aquele homem falou? Eu sei 104 salmos de cor. Eu falei, uau, que igreja que o senhor é? Ele falou, não, eu não sou de nenhuma igreja, não, mas eu gosto muito da palavra de Deus. Minha filha é evangélica, mas eu não sou. Mas eu acho muito bom decorar a palavra de Deus, porque eu viajo muito e aí eu começo a recitar a palavra de Deus. Ele sabia 104 salmos. Ele sabia vários trechos do Novo Testamento de cor. E, gente, eu atendo gente na Caixa o dia inteiro. E é muito sofrimento, é muita gente, sabe assim, despedaçada. Tem gente viciada, gente pobre. Tem muita coisa assim, né, que deixa a gente triste, né? Que você fala, difícil trabalhar. Uma colega minha fala, esse atendimento aqui estraga a minha beleza. Ela é muito engraçada. Ela fala assim, esse atendimento estraga a minha beleza. Porque tipo assim, que tristeza. Tanta tristeza, tanta necessidade. Mas, de vez em quando, tem um testemunho bom. Né? E a gente tem que entender que eu estou ali para ser luz. Né? Mas eu estou dizendo assim, mas aquele homem, ele me despertou. Ele falou, eu sei 104 salmos. Eu falei, mas que legal. Ele falou assim, não, tem salmo que é muito grande, eu não decorei. Os maiores, assim, eu não decorei, mas 104 salmos. Quem sabe aqui 50 salmos de cor? 25? 10? Então, eu estou dizendo assim, o homem sabe 104 salmos de cor.
E eu falo assim, nós precisamos de pensar nisso. Nós precisamos decorar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é o que esse homem falou. Quando eu estiver só, sabe? Meu sogro estava ficando cego. Então imagina, ele está praticamente cego. Eu estou falando assim, imagina uma pessoa nessa situação. Como é que ele lê? Agora ele não pode ler, ele pode ouvir, ele está ficando surdo também. Mas eu estou dizendo assim, como é que eu posso? Eu posso guardar no coração. E se por acaso um dia, né, eles tirarem a Bíblia da nossa mão, essa palavra vai estar aqui. Então começa a pensar nisso, começa a pensar, guardei no coração a tua palavra. Eu como jovem só posso evitar de pecar. E jovem, eu estou falando assim, vamos falar que praticamente aqui todo mundo ainda está assim, né? Usufruindo aí, uns do restinho da juventude, outros no começo da juventude, mas a maioria de nós aqui ainda está né? Então vamos guardar. Qual que é a forma que o salmista dá, né? Como que a gente pode ficar livre do pecado? Guardando. Vamos seguir aqui no 17. Ele fala assim, ó. 17? Nós lemos até o 16, né? Trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Tu repreendes os arrogantes, são malditos os que se desviam de teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido a teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Tenho prazer em teus preceitos, eles me dão conselhos sábios. Para mim, essa terceira sessão, ou essa terceira oitava, ele fala assim, trata teu servo com bondade para que eu viva e obedeça a tua palavra. Novamente ele declara a dependência de Deus. Segundo, ele fala, abre meus olhos. Quais olhos que ele está falando, gente? Quais olhos que o salmista está falando? Os olhos espirituais. Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E quando ele diz assim, no 19, eu sou estrangeiro, sabe o que ele está querendo dizer? Eu vou viver muito pouco tempo na terra. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou entender a sua palavra. Porque a tua palavra é um tesouro grande demais para eu entender numa existência tão curta. Então, abre os meus olhos. Eu sou estrangeiro na terra. Amém? Nós somos estrangeiros. Então vai guardando essas palavras. E assim, e são muitas as sessões, né? Vamos passar lá para o 41 agora. Um tema que ele levantou aqui nesses últimos versículos que nós lemos foi sobre a questão da adversidade, né? De vir de homens. E ele fala sobre isso. Então vamos ler lá no 41 agora. Fala assim, Senhor, dá-me o teu amor, a salvação que me prometeste. Opa! E aí algumas pessoas acham que no Velho Testamento as pessoas não tinham entendimento de salvação. Fala, não, no Velho Testamento o que acontece? Você obedecia à lei e era salvo pela obediência à lei. O que o salmista deixa claro? Que ele, nessa época, entendia que só tinha um jeito dele ser salvo. Se Deus salvasse ele. Se Deus salvasse ele. Então, falar de salvação não é coisa da nossa época, depois de Cristo. Fala, dá-me o teu amor, a salvação que me prometeste, então poderei responder aos que me insultam, pois confio em tua palavra. Não retires de mim a palavra da verdade, pois seus estatutos são minha esperança. Continuarei a obedecer a tua lei para todo sempre. Aí ele fala assim no 45, andarei em liberdade, pois me dediquei às tuas ordens. Falarei de teus preceitos a reis e não me envergonharei. Como tenho prazer em teus mandamentos,
como eu os amo. Celebro teus mandamentos que amo, em teus decretos medito. Meus queridos, sabe que em algumas versões aí, eu não sei de alguns de vocês, diz assim no 45, andarei em largueza. Quem tem essa versão? Em largueza. Sabe o que é? Porque ele está querendo dizer o seguinte: quando nós recebemos de Deus, quando nós compreendemos, recebemos de Deus a salvação que Ele tem para nós, aí a nossa vida se abre. É aquele testemunho que eu falei para vocês, meu. Né? Antes eu via a vida turva, cinza, mais triste que alegre. Por quê? Porque eu sabia das minhas incoerências. Eu conhecia a palavra de Deus, mas eu não obedecia de coração. Eu cria descrendo, ou eu descria crendo. Sabe como é que é? Eu vinha para a igreja, Deus falava comigo, Deus usava o pastor, mas quando terminava eu falava assim, mas será que é assim mesmo? Será que esse pastor não exagerou um pouquinho, não? Será que não foi coincidência que respondeu essa oração minha, não? Talvez já ia acontecer mesmo, né? Sabe assim, quando você pede aquelas coisas impossíveis acontecem, você fala assim, acho que foi coincidência. Não é? É porque nós ainda estamos envolvidos em pecado. Mas quando Deus nos liberta, aí Ele abre a nossa visão. E é disso que o salmista está falando. Ele fala assim, eu vou te dar o quê? Continuarei a obedecer a tua lei, andarei em liberdade. Quando nós conhecemos a salvação de Deus, a gente anda em liberdade. Amém? Vamos passar lá para o versículo 65 agora. 65. Diz assim, já é a letra tet aqui, né? Muitas coisas boas me tem feito o Senhor, como prometeste. Ensina-me bom senso e dá-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Ele está pedindo o que para Deus? Bom senso, conhecimento. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto. Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me teus decretos. Os arrogantes mentem a meu respeito, mas eu obedeço às tuas ordens de todo o coração. O coração deles é tolo e insensível, mas eu tenho prazer em tua lei. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Olha só. Eu tirei muito do que eu vi nesse livro aqui, né? Chama assim, Tesouro de Davi, que é o que o Spurgeon falou a respeito dos Salmos. Então, olha só, na página 527, ele diz assim, eu quero dizer o seguinte, o comentário dele do Salmo 119 tem 60 páginas. Essas páginas aqui, 60 páginas. Aí, no meio lá, na página 527, ele fala assim, olha só isso aqui. A prosperidade é um teste de caráter mais refinado e severo que a adversidade. Como uma hora do sol de verão produz maior deterioração do que mais longo dia de inverno. E ele continua, como os homens aparam as penas das aves que começam a voar muito alto ou distantes demais, da mesma forma Deus diminui nossas riquezas, para que não passemos de nossos limites e nos gloriemos demais de tais dádivas. Sabe o que ele está querendo dizer? As aflições, muitas vezes, nos ensinam muito. Hoje de manhã o pastor César pregou, e ele pegou aquele texto, quando Jesus fala assim, né? Se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E o pastor César concluiu dizendo o seguinte, quando nós
somos entregues à nossa própria vontade, nós terminamos perdidos. Então, eu quero dizer para você o seguinte: você está passando por aflição? Tem alguma coisa te afligindo em alguma área da sua vida, seja ela financeiro, de saúde, seja ela de relacionamento, né? De dúvidas? Pois eu quero dizer o seguinte: se você se apegar a Deus, Deus vai usar isso para te ensinar. E é isso que o salmista fala nesses versículos aqui. Ele fala assim: olha, eu passei por aflição, mas Deus usou a aflição para me tratar. Porque mesmo Jó, né, quando passava por todas as suas provações, e tem um homem que foi provado, esse homem foi Jó. Mas ele falou assim, no extremo do sofrimento dele, o que ele falou? Mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então, por mais que você esteja passando por aflição, por maior que seja a sua aflição, se você está apegado à palavra de Deus, você vai ganhar essa firmeza, sabe, de propósito. Porque assim, a palavra de Deus, ela nos ensina a viver da melhor maneira. Ela nos ensina a sofrer de modo nobre. E ela nos ensina a morrer de modo confortável. Eu acho que eu já falei para alguns de vocês, mas quando meu pai estava morrendo, o médico falou assim, pode ir lá, pode visitar ele. Eu vou abrir, vou deixar, meu pai estava na UTI, né? Ele falou assim, eu vou abrir para todo mundo visitar. Quem quiser, agora pode visitar. Não tem mais restrição. Vocês podem entrar um atrás do outro, sem parar, para despedir. Aí nós ficamos lá muito tempo, né? Fomos lá, todo mundo que queria e tal, e meu irmão não chegava de viagem. E aí, eu estava lá desde as 5 da manhã, já estava dando 10 da noite. Aí a gente estava cansado. E eu acreditando que meu pai ia viver muitos dias, né? E aí, quando deu umas 10 horas, eu falei, vamos embora. Vamos embora. E cheguei lá na minha casa, meu irmão me ligou, 10h40. Ô, cheguei aqui no hospital. Eu falei, então nós vamos para aí, ficar com você aí. Aí nós voltamos para o hospital. Aí começou a entrar todo mundo de novo. E aí meus filhos quiseram entrar de novo. E aí, quando deu 1h30 da manhã, eu falei assim, eu não estava aguentando mais, né? Eu já ia ficar, você estava 24 horas no ar, já ia completar. E eu estou falando para vocês, eu estava achando que meu pai ia viver muito tempo. Aí eu liguei para meus filhos e falei assim, vamos embora para casa. E aí eles falaram assim, não, nós estamos aqui orando com o meu avô. E disse que meu pai, quando deu 1h30 da manhã, mais ou menos, ele abriu os olhos, que ele estava já assim, né, meio inconsciente. Mas ele abriu os olhos, olhou para os meus filhos, sem perturbação. E meus filhos orando com ele. E foi uma oração que me marcou muito naquela época. E aí eles vieram embora, nós fomos embora, passou meia hora. O pessoal do hospital me ligou e falou assim, o senhor tem que vir aqui no hospital. Aí, você já sabe quando é, né? O que é, né? E eu nunca pensava que meu pai fosse falecer naquela hora, naquele momento. Mas ele tinha falecido. E assim, que alegria foi saber que os últimos momentos do meu pai, ele passou orando com os meus filhos. Eu não estava com aquele peso assim do tipo, eu não vi meu pai no último momento. Sabe por quê? Meus filhos tinham visto meu pai. Os meus filhos tinham orado com meu pai. Os meus filhos tinham falado assim, Deus, cura o meu avô. Mas, se o Senhor não quiser curar, o Senhor já deu para ele o de melhor, que é a salvação. E eu acho que nessa hora foi que ele abriu os olhos. E aí, depois então ele faleceu meia hora depois.
Então, sabe o que é a palavra de Deus? Ela nos ajuda a viver da melhor forma, a sofrer de forma nobre. E ela nos ajuda a morrer de forma confortável. Não há perturbação quando eu tenho segurança na palavra de Deus. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho? Então, lá no Salmo, nós vamos agora pular lá para o versículo 105. Não, perdão. Lá no versículo 89. No 89 diz assim. Olha só. Vocês lembram que nós estamos lendo uma sessão de 8 versículos, né? Então, lá no 89 diz assim, ó. 89 seria como se fosse a 12ª sessão. Ele fala assim: tua palavra eterna, ó Senhor, está firme nos céus. Tua fidelidade se estende de uma geração a outra, duradouro como a terra que estabeleceste. Teus estatutos permanecem até hoje, pois tudo está a serviço dos teus planos. Presta atenção no 92. Se tua lei não fosse meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Jamais me esquecerei de tuas ordens, pois é por meio delas que me dás vida. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado tuas ordens. Embora os perversos fiquem à espreita para me matar, meditarei em teus preceitos. Percebi que até mesmo a perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Sabe por que a palavra de Deus tem esse poder? É porque não há limite para a palavra de Deus nos salvar. Não há limite. O salmista descobriu isso. Não há limite para a palavra. Tudo tem limite. Mas não há limite para a palavra de Deus. E ela nos dá esperança. Vocês viram no 92 que ele fala assim, ó: se tua lei não fosse meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Então você quer saber como sofrer? Assim, eu não estou dizendo para você aprender a sofrer, mas eu estou falando assim, você está em sofrimento? Você quer saber como resistir? Então medita na palavra de Deus. Vamos lá para o versículo agora 105. Talvez o versículo mais conhecido do Salmo 119. O que ele diz aí? Vamos recitar? Salmo 105, 119, 105. Vamos ler todo mundo junto? Vamos? 1, 2 e... tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Esse aí é fácil de decorar, não é? Dá para a gente começar decorando esse versículo aí? Porque talvez esse versículo, ele resume o Salmo, né? Ele fala assim: prometi uma vez, 106, e volto a prometer, obedecerei a teus justos estatutos. Sofri muito ao Senhor, restaura minha vida como prometeste. Senhor, aceita a minha oferta de louvor, ensina-me os teus estatutos. A minha vida está sempre por um fio, mas não me esquecerei da tua lei. Os perversos me preparam armadilha, mas não me desviarei de tuas ordens. Teus preceitos são meu tesouro permanente, são o prazer do meu coração. Estou decidido a cumprir teus estatutos para sempre, até o fim. E aí nós vamos passar para essa próxima letra, mas nós não vamos ler toda. Odeio pessoas inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e meu escudo. Tua palavra é minha esperança. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, pois obedecerei aos mandamentos do meu Deus. Eu quero dizer o seguinte: as opiniões dos homens, elas variam demais. Eu falei para vocês que eu trabalho na Caixa, né? E aí, vocês trabalham nas suas empresas, vocês já viram as coisas subir, descer, mudar, né? Eu lembro que, um tempo atrás, era exaltado na Caixa quem cumpria seus resultados, né, da melhor forma e tudo. Então, era tal da chamada meritocracia, certo? Estava na moda meritocracia. Então, você ganha pelo que você fez, pelo que você produziu, e parará, pererê. Aí, passou esse discurso. Aí, esses dias, tiraram uma foto de um colega nosso lá no norte, nordeste, não sei,
porque ele pegou uma criança, colocou no colo e falou assim, esse é o exemplo de uma pessoa que tem atenção ao cliente, né? Eu fiquei até pensando assim, não, é perigoso esse negócio, hein? Se agora o pessoal começa a colocar as crianças no colo, perigoso esse negócio. Mas o que ele estava querendo exaltar? Que o importante agora não era tanto os resultados, mas era o cuidado com as pessoas. E aí, assim, a opinião humana ela vai mudando, sabe? Assim, um dia uma coisa está na moda, outro dia outra coisa que está na moda. Como é que você vive fora dessa moda? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus vai te dar equilíbrio entre uma coisa e outra, entre as verdades. A opinião dos homens, ela varia, ora ela te coloca lá em cima, ora ela te coloca lá embaixo. Um dia você é o melhor, outro dia você é o pior, o mais cruel. Mas a palavra de Deus, ela nos mantém firmes. E aí, eu queria que a gente lesse agora, lá no 147. Ele fala assim, para a gente ter uma noção da hora que o salmista buscava o Senhor, né? Ele fala assim, 145. Oro de todo o coração, responde-me, Senhor, obedecerei a teus decretos, clamo a ti, livra-me para que obedeça a teus preceitos. Olha o que ele vai falar agora no 147. Levanto-me cedo, antes de o sol nascer. Clamo e ponho minha esperança em tuas promessas. Desperto de madrugada para refletir em tuas palavras. Por teu amor, ó Senhor, ouve o meu clamor, restaura a minha vida conforme teus estatutos. Então o salmista estava dizendo que ele buscava a Deus quando? Madrugada. E é uma hora que a gente consegue ouvir melhor a Deus, né? Tem gente que fala que Deus ouve melhor a gente de madrugada, porque tem menos gente pedindo. Mas esse negócio está errado. Porque aí a pessoa esquece dos fusos horários, né? Que agora eu estou aqui 5 horas da manhã, mas lá no Japão é 5 horas da tarde. Então está errado isso aí. Na verdade, tem gente clamando, se for pensar dessa forma, tem gente clamando igual todas as horas. Porque aqui é de noite, lá é de dia. Mas você sabe quem que precisa da tranquilidade? Para assimilar melhor a palavra de Deus? É nós, somos nós. Então, de madrugada é melhor porque eu estou mais desocupado. Eu estou mais atento, eu estou mais aberto para ouvir. Então o salmista nos dá essa receita, entendeu? Que hora que eu busco a palavra de Deus? Busca primeiro. Busca cedo, busca no primeiro momento. Porque sua mente está aberta, seu coração está mais aberto para ouvir. E vamos lá agora para os últimos versículos, que é a última sessão. Fala assim, essa aqui é o tal, né? Que é como se fosse o Z. Ó Senhor, ouve o meu clamor, dá-me entendimento como prometeste. Então Deus prometeu que ia dar entendimento. Ouve minha oração, livra-me conforme tua palavra. Que louvor transborde de meus lábios, pois tu me ensina teus decretos. Que minha língua cante sobre tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Estende a tua mão para me ajudar, pois escolhi seguir as tuas ordens. Ó Senhor, anseio por teu livramento. Tua lei é meu prazer. Que eu viva para poder te louvar, que teus estatutos me ajudem. E ele conclui assim: andei sem rumo, como ovelha perdida. Vem buscar teu servo, pois não me esqueci de teus mandamentos. Amém? É assim que o salmista conclui o salmo. Ele fala, vem me buscar. Por quê? Porque eu andei errante, vem me buscar. Então, embora ele vai falar do salmo, da palavra de Deus, melhor dizendo, todos os salmos, dos 176 versículos, ele vai falar a palavra, estatuto, lei, em 150. Dos 176. Porque ele está meditando na palavra. Então, você quer entender a importância? Eu estou falando, faz isso, pratica isso. Medita num versículo do Salmo 119 todo dia.
E ao final do ano você vai ter meditado 2 vezes. Eu não estou falando para você meditar só num versículo por dia, mas eu estou falando, medita nisso e depois abre lá o que você está lendo, né? Seja Velho, seja Novo Testamento. E vai pedindo para Deus revelar a importância da palavra para o seu coração. Para que você não se desvie do caminho, para que você resista no tempo de aflição, para que você resista à tentação do pecado. E para que você descubra a vontade de Deus para a sua vida. Porque quando ela diz lâmpada para os meus pés, a lâmpada tinha uma característica. Ela não era uma luz de longo alcance. Ela era uma luz de curto alcance. Sabe o que quer dizer isso? A palavra de Deus te ilumina no passo a passo. A palavra de Deus vai te levar até o céu, passo a passo. Ela não é um farol que vai iluminar daqui 40 anos na sua vida. Ela vai te iluminar passo a passo. O que você deve fazer? O que você deve seguir? E aí, de forma que você vai chegar até lá. Vamos nos colocar de pé? Você quer trazer as crianças? A Marisa quer trazer as crianças aqui, que ela vai fazer tem uma parte ainda. Mas vamos clamar a Deus, vamos orar agora. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo tesouro que é a tua palavra. Agradecemos, ó Deus, pelo que o salmista registrou, por esse salmo tão maravilhoso e tão precioso para falar da tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor nos dê desse amor profundo, ó Deus, que acorda de madrugada, medita, que busca essa salvação no Senhor. Até que o Senhor ilumine a nossa mente e nos faça compreender o seu grande amor, a sua grande salvação para nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.